Bom, pessoal, vamos fazer então uma primeira aula agora sobre FastAPI, tá? Desculpe. O que é o FastAPI? Bom, vamos entender o que é o FastAPI para depois entrar mais a fundo, né? Então, nessa primeira aula, primeiro, FastAPI é um framework que atende à web moderna, tá? Por quê? Porque, primeiro, ele é rápido, tem um alto desempenho de verdade, tá? Permite construção de APIs a partir do Python 3.6, né, qualquer um superior, mas tendo algumas melhorias para os mais novos, né, para o Python 3.10, por exemplo, e usa aí alguns itens do próprio Python para obter melhores resultados. Tá? Então isso é de extrema importância, porque ele vai usar os type hint do Python, o que dá algumas vantagens de integração junto com PyCharm e outras ideias. Nessa primeira aula, nessa primeira parte, na verdade, do FastAPI, eu não vou usar o PyCharm, tá? Então eu vou fazer aqui. Já falei que a gente precisa instalar, né, alguns itens, tá? Mas antes vou falar quais são os princípios conforme o próprio site do FastAPI. Primeiro que ele é performático, tão performático quanto o Node.js e o Go, tá? Então ele utiliza recursos do Starlet e do PyDant, que tá bem legal isso. É rápido de codificar, ele não é verboso, tá? Então ele aumenta a velocidade de desenvolvimento, ele é bem prático para isso, chegando a melhorar a performance em 200 a 300% conforme os autores do framework na hora de codificar. Tem menos bugs, reduz cerca de 40% dos bugs conforme os próprios autores induzidos por humanos, né, pelos desenvolvedores, além de ser um framework 100% testado. Quando vocês olham ele é realmente bem testado. Ele é intuitivo, oferece então um suporte para os editores, é fácil de utilizar, ele é pequeno, tá? Então é mínimo, na verdade, não ocupa muito de código, mas ele é robusto e ele é baseado em padrões. Então ele gera a documentação do Swagger, isso é bem legal, tá? Então, primeira parte, né, o que eu preciso, né? Primeiro que eu preciso ter ele instalado. Então, a instalação, aqui eu vou entrar no ambiente virtual, né? Então, como está no Windows venv barra script barra activate.bat. Então, entrei aqui. Eu deveria instalar pip install fast API, né? Já está instalado, possivelmente, e tenho que instalar o Vicorn, tá? Então, tendo isso instalado, o Vicorn é o serviço que vai rodar ele e o, o FastAPI é o próprio framework, tá? Ah, vamos pensar no nosso primeiro, a nossa primeira API, tá? Então, como que funciona, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui no main.py, usando o Visual Studio Code. Tá? Então a gente já fez uma aqui, mas vamos explicar passo a passo. Primeira parte é importar o FastAPI, que é essas linhas aqui. O from FastAPI import FastAPI está importando os recursos FastAPI. Tá? Para eu executar o FastAPI, tá? Para eu poder fazer a execução dele, basicamente é essa aplicação. Então todas as configurações desse cara vão aqui dentro para essa aplicação. É esse app ou outro nome que eu queira que vai rodar o meu serviço. E cada endpoint, cada saída, por exemplo, que eu queira, eu vou usar o arroba, esse nome que está aqui, que é da minha aplicação, ponto o verbo, né, a ação, podendo ser get, podendo ser aí post, podendo ser put, tá? Então vai depender muito do que vocês querem fazer, tá? Então, no caso do get, é uma solicitação básica, tá aqui, se a pessoa solicitar a raiz, ou seja, só abrir, ele vai aparecer isso daqui, olá mundo, tá? O retorno no formato JSON, ele já vem pré-pronto. Se eu colocar o endereçamento, ele pega esses dados que estão aqui, ele vai verificar se é string, se for, ele vai colocar aqui dentro. Simples assim, tá? Para que vocês rodem essa aplicação, você precisa fazer o uvicorn, tá? Uvicorn
Aí eu vou falar o nome do arquivo, dois pontos, o nome da minha variável, do meu FastAPI, que é app, tá? Se eu quiser que isso fique rodando constantemente durante o desenvolvimento, o reload. Tá? O reload ele atualiza sozinho. Note que ele já criou um endereçamento aqui. Então basta, neste caso, eu abrir ele. Tá? Então, se eu abrir, ele vai trazer Olá Mundo. Tá? Vamos ver o nosso código. Aqui está falando nome com nome, vamos colocar isso para ver aqui. Então, esse barra chamou esse endpoint, barra nome, barra Fábio, deu erro porque ele não entendeu, barra Fábio, ele deve chamar esse outro endpoint, e nota que ele colocou aqui onde está escrito o nome e a variável. Pronto, está funcionando. Uma parte legal do FastAPI é que ele gera a documentação, tá? Em dois formatos. Se eu colocar o endpoint docs, ele já vai abrir aqui para mim o OpenAPI, ou antigo Swagger, com os endpoints, todos os endpoints. Ele já fala aqui a versão. Ele vai falar, olha, que é só isso. Tá? Se eu quiser testar, eu posso dar um tryout execute. Ele vai rodar, aqui é o cur, tá vendo? Ele vai falar como que ele está fazendo a requisição e aqui a resposta. Nota que ele deu o código 200 que conseguiu com sucesso. Se eu quiser testar o outro, eu venho aqui, ó, tryout, e falo, coloca aqui a informação. Fábio, vamos colocar outro, Joselito. Quando eu mando executar, ele executou, passou a informação aqui dentro, está aqui a requisição para vocês verem, e está aqui a mensagem que ele retornou, ou seja, olá Joselito, tá? Então, caso desse erro, ele teria essas informações aqui. Então, ele já traz a documentação. Outra vantagem que eu tenho é que, além da informação no formato Swagger, ele tem no formato Redoc, que é um outro formato também utilizado, tá? Tá aqui. Então, eu posso pedir para rodar por aqui. Então, facilita bastante isso, né? Vocês conseguem verificar a amostra, saber como está rodando, obter informação, pegar o código por aqui. Então, isso é um formato da especificação dele, né? O que facilita bastante a nossa execução, tá? Então, esse é para vocês terem uma ideia de como funciona. Notem que o sistema não é tão complexo de se executar, né? Nós criamos, claro, apenas um endpoint, né? Mas já deu para vocês verem o poder aí que nós temos desse desenvolvimento. Como eu disse, existe, tá? Aqui eu poderia criar qualquer um dos verbos, tá? Então vamos entender aqui quais seriam. Eu poderia colocar app.post, tá? Então é uma forma, app.delete, tá? app.put, tá? app. Aí eu posso usar options e assim por diante. Qualquer verbo do HTTP, de ação do HTTP, pode ser usado aqui. Então, é uma grande vantagem quando se usa o FastAPI. Ele é bem prático. É prático, é simples de utilizar, já vem documentado, facilita o entendimento, como eu disse. Tá? É uma documentação que já vem pronta, vocês viram que não há trabalho de vocês criarem a documentação. Tá? Isso daí também é uma vantagem que, em geral, vocês teriam esse trabalho. Bom, apenas uma introdução, uma visão geral do FastAPI. Na próxima aula a gente vai ver, então, como criar os outros endpoints. Obrigado, ficamos por aqui.